Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo continuar a resolução da ficha número 1 do professor José Carlos Pereira, agora com o exercício número 5 de escolha múltipla. Sejam então P e Q duas proposições. A proposição dada aqui por esta conjunção entre P e Q implica P é equivalente a qual das seguintes proposições? Bem, eu vou variar um bocado a resolução e este caso vou resolvê-lo através de uma tabela de verdade. Como é que podemos então resolver esta questão através de uma tabela de verdade? Eu vou colocar assim aqui a tabela de verdade, vou desenhar assim aqui a tabela, fazer o esqueleto, e vou colocar aqui as proposições P. Eu quero P, Q, não P e não Q. Então vou ter que ter P, vou ter que ter aqui Q, vou ter assim aqui uma coluna para não P, vou ter assim aqui uma coluna para não Q, e depois olhando para esta proposição, eu tenho uma conjunção entre P e esta implicação, então eu vou ter que colocar aqui uma coluna para esta implicação, Q implica P, e depois finalmente na última coluna eu vou colocar a proposição toda, ou seja, P e Q implica P. Agora vou desenhar então aqui as colunas, vou fazer assim aqui umas linhas verticais, e vou construir a minha tabela de verdade. P e Q pode ser verdadeiro, falso, pode ser verdadeiro, verdadeiro, pode ser falsa, P e Q, verdade, e podem ser ambas falsas. Agora, relativamente à negação de P, se P é verdade, a negação é falsa. Quando P é verdade, a negação, obviamente, que é falsa. Quando P é falsa, a negação de P é verdade. Quando P é falsa, a negação de P é verdade. Relativamente à negação de Q, quando Q é falsa, a sua negação é verdade. Quando Q é verdade, a sua negação é falsa. Q é verdade, a negação é falsa. E Q é falsa, a negação há de ser verdade. Agora, relativamente à implicação de Q implica P, eu vou ter que tomar em atenção a tabela de verdade para a implicação. E basta que vocês saibam que para uma implicação ser falsa, para ser falsa, teremos de ter verdade a implicar falso. É única e então aí a implicação será falsa. É o único caso para uma implicação ser falsa, é quando verdade implica falso. Tenham cuidado com a orientação, é Q implica P. Então, quer dizer, quando Q é verdadeira, que é este caso, e P é falsa, a implicação será falsa e será verdade em todos os outros casos. Agora, nós estamos aqui perante a conjunção entre a proposição P e a implicação de Q implica P. Numa conjunção, e tomando em consideração que falso é o elemento absorvente da conjunção, quando pelo menos uma das variáveis proposicionais de uma conjunção é falsa, a conjunção será imediatamente falsa. Então, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, ou seja, verdade é o elemento neutro da conjunção. A conjunção só será verdadeira se ambas as variáveis forem verdadeiras. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, eu estou a seguir a coluna, ok? Verdadeiro e verdadeiro. Falso e falso é falso, e verdadeiro e falso é falso. Falso é o elemento absorvente. Agora, como é que eu vou perceber em qual destas alíneas é que eu tenho uma proposição que é equivalente a esta? Bem, para a proposição ser equivalente, teremos que ter as colunas iguais, ou seja, teremos que ter uma proposição com o mesmo valor lógico. Reparem aqui na conjunção que nós temos verdade, verdade, falso, falso. Olhando aqui para a nossa tabela de verdade, o outro caso onde temos exatamente estes valores lógicos é exatamente na proposição P, onde temos verdade, verdade, falso, falso. Então, com isto, com esta tabela de verdade, podemos dizer então que P e Q implica P é equivalente a ter a proposição P, sendo assim, a opção correta seria a opção A, neste caso resolvendo esta questão através de uma tabela de verdade. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer ajudar, um grande abraço a todos. Tchauzinho.